Gêmeos, cheguei para sua leitura, uma leitura intuitiva, atemporal, é coletiva. Pegue para você somente aquilo que verdadeiramente ressoar com você, que tocar o teu coração, que fizer a diferença na sua vida. Abra mão de se moldar a formas que não são suas, só para ser aceito. Aceita. Quem gostar de você, quem amar você, vai gostar de você na sua essência, pelo que você é, pelo que você tem de luz e pelo que você tem de sombra. Está bem? Vamos lá. Vamos ver o que temos para os geminianos do canal Gênios Tarô. Que venha a mensagem mais assertiva, mais elevada, mais iluminada, e as crianças se fazendo presente, como sempre. Vamos lá. Vamos ver o que temos hoje para Gêmeos. Mesa aberta para Gêmeos. Lua crescente. Hora de semear. Hora de se desvelar. Hora de ver leveza, de ver brilho, de permitir-se. Permitir-se experienciar o novo. É hora de colocar em prática os planejamentos e se abrir para as possibilidades. Momento de avaliação em relação à autoconfiança. O que te abala e o que fortalece você? Quais são seus medos, Gêmeos? Quais são seus receios? O que te impede de seguir em frente, de verdadeiramente ir atrás e fazer acontecer aquilo que te nutre, que você acredita que te faz feliz, que pode te fazer feliz, porque a felicidade é uma escolha. E todos os dias você tem um livre-arbítrio para fazer essa escolha. No projeto que está conduzindo, o que funciona e o que precisa de ajustes? Sobre as ideias que cultiva, quanto elas são puras ou quanto podem estar sendo tóxicas? Em relação ao seu estado emocional, quais sentimentos estão surgindo? Cuide do enraizamento e fortalecimento das estruturas. Fundo do deck é a vida. Esse é o reino da energia vital, sem o qual não há vida ou movimento. Os fenômenos vitais mais importantes são o crescimento interior, a regeneração, a reprodução e a troca. O ciclo da vida é em 4 fases. É válido dizer que sem a luz, nada disso aconteceria. Use a força vital carregada com a luz do bem para crescer espiritualmente e agradeça pelo dom da vida e pela possibilidade de evolução. Pela possibilidade de poder escolher todos os dias, a cada momento, se você quer ser feliz ou não. Se você quer viver ou não. Se você vai decidir seguir uma nova rota, uma nova estrada, uma nova trajetória, fazer diferente para obter resultados diferentes.
ou não. Se você vai continuar fazendo joguinhos, ou deixar o seu medo de lado, e pelo menos tentar viver a vida com o melhor que ela está tentando te entregar. Ou não. Tudo é uma questão de escolhas, gêmeos. E mesmo quando você não escolhe, você está escolhendo. A culpa não é do outro. Ela é só sua. O que temos para gêmeos? Rei de espadas no bloqueio. Uma única palavra? Verdade. Seja verdadeiro com você mesmo. Estruture a sua vida, a sua rotina com inteligência, com racionalidade, com a autoridade que você deve ter diante da vida que é somente sua, das decisões que são somente suas. Desapegue dos seus medos. Sabe por quê? Porque o passado não te define. Ele só te mostra quem um dia você foi. A vida está pedindo ajustes. Está pedindo para você desapegar do passado. Mas a escolha é sua. Ah, que legal! Todo mundo no bloqueio. Cavaleiro de espadas. O elemento de vocês tá que tá, né? Eu percebi, vocês também já devem ter percebido que a leitura hoje está com uma energia diferente, né? Que o instrumento de tradução das cartas também percebeu essa energia diferente. Cavaleiro de espadas no bloqueio. As grandes mudanças, as grandes oportunidades, que interessante, estão todas no bloqueio. O agir com assertividade, ser direta, honesto, honesta, está no bloqueio. A pessoa que consegue o que quer está no bloqueio. E a vida está passando. Oh, que novidade! As de copas. O novo, né? Hora de semear. Quando você semeia algo novo, nasce, cresce, se desenvolve, acontece. Que coisa, né? A minha hoje tá meio sarcástica. Que coisa, hein, gêmeos? Ó, a britadeira. Não, isso aí não é britadeira. Sei lá o que é isso. Tomara que não pegue muito o microfone. E olha que interessante, né? Vem trazido. Tá querendo ser entregue de bandeja, de mão dada. Né? Mas quando não quer, dois não brincam. Mi, é que tá difícil desmantelar aqui uma dor. A dor me paralisa porque ela é alimentada pelo medo. O medo de ser feliz?
o medo de se libertar de emoções e situações cortantes que fazem parte do seu passado e que por um motivo ou outro você não cuidou desses cortes? Aprendeu? Você achou mais fácil lidar com a ferida do que tratá-la? A vida passa. Daí depois, ai, a vida é injusta. Ou será que é você que está sendo injusto com você mesmo? É hora de responder perguntas assertivas. É hora de tirar a sujeira debaixo do tapete. O que mais para Gêmeos? Tenha paciência, Mi. Olha isso. Um 10 de espadas no bloqueio. Apunhalada pelas costas. Traição. O inimigo se fez de amigo, abusou da sua confiança, da sua generosidade, do seu amor, do seu respeito e te levou à ruína, ao colapso, à exaustão, ao ponto de você acreditar que era incapaz de continuar a seguir em frente, de viver. Você bateu no fundo do poço, né? Pelo menos é o que as cartas estão dizendo. Mas ao mesmo tempo, ela está dizendo que você tem muito para viver. Mas você tem que querer. Não sou eu, Mi, não é o oráculo, não é o tarô que vai fazer isso por você. Vai continuar lambendo a ferida? Ou você vai buscar o medicamento assertivo para curar suas feridas emocionais, mentais e financeiras? O 5 de Pentáculos, além de falar de vulnerabilidade, de uma mente focada muito no negativo, fala do bloqueio de não querer enxergar, por mais que esteja na sua frente, oportunidades maravilhosas, oportunidades mágicas. Sim. Mas para experimentar, experienciar o amor com tudo que vem junto com ele, que a vida quer te entregar, é preciso deixar os medos de lado, as armas de lado, as preocupações de lado, as instabilidades de lado, as turbulências que, pelo que eu estou entendendo aqui, faz mais parte do seu passado do que do seu presente. Mas eu ainda sangro-me. Sim, porque você tem medo de se curar. Você tem medo de se curar e de acreditar novamente. Você tem medo de chegar perto como você já chegou, de acreditar que seria possível e de repente não ser. Mas faz parte do seu crescimento, faz parte do seu processo evolutivo nessa existência. Então não é que você tem medo do amor. Você não tem medo
de experienciar a vida, você tem medo de sofrer. Você tem medo de doer. Você tem medo de acreditar e se frustrar novamente. Não é? Olha isso aqui. Só que você percebe, você consegue entender que isso não está sob o seu controle? Não depende de você? O que depende de você é curar-se, aprender com os erros do passado, consolidar esses aprendizados para que você tome decisões diferentes e passe muito longe de situações que ocorreram no passado. Porque ficar lambendo a ferida não vai fazer você evoluir, você caminhar, você seguir, você despertar para o novo. Não é porque a tua empresa faliu e você depositou todo o teu amor ali e confiou em pessoas erradas que você não tem que tentar de novo. Não é porque você verdadeiramente amou alguém e essa pessoa te traiu com o seu melhor amigo, com o seu irmão, que todas as pessoas são como eles. Entende? São exemplos. E daí você precisa adequar a sua realidade à sua vida. Porque aqui está falando que o que foi, já aconteceu. Não faz mais parte do seu presente, muito pelo contrário, do seu passado, e você não está conseguindo desapegar disso. E sabe por quê? Porque te venderam uma receita pronta. E mesmo talvez não sabendo nomear, não entendendo completamente, você sentiu desconforto, mas tentou se moldar nessa receita. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, e isso mexe comigo até hoje. Cada médico tem um paciente que merece. Cada pessoa tem a vida que merece. Cada parceiro tem um acompanhante que merece. Tá na hora de querer outras coisas, né? De merecer outras coisas. E não é por falta de oportunidade. Apareceu no fundo do deck e resolveu vir. E olha que interessante, né? São as únicas cartas que caíram na posição luz. É trazer amor para a sua vida. Quando eu digo trazer amor para a sua vida, eu não estou falando de relacionamento afetivo, homem-mulher, mulher com mulher, entende? Eu estou falando de você fazer as coisas na sua vida com amor, de verdadeiramente você acreditar na viabilidade da vida e de fazer e percorrer um caminho diferente para poder colher coisas diferentes. E se todo esse feito for feito com amor, não tem como fugir de combinações perfeitas, de parcerias perfeitas, de relacionamentos valorosos, de tudo que seja na sua vida vir de uma maneira onde os valores são compartilhados, o respeito, os limites, a reciprocidade se faz presente. Então, você percebe que é muito mais você do que o outro? É hora de se desvelar.
É hora de se desvelar. Você tem muito para mostrar, mas na escuridão não são todas as pessoas que conseguem ver o brilho das estrelas no céu. Daí fica difícil. Daí sabe o que acontece? Oportunidade e conveniência. Oportunidade e conveniência. Cuide do enraizamento e fortalecimento das estruturas. Cuide da tua vida. Siga a verdade que habita em você. Não se molde a receitas, a formas para ser aceito, para ser aceita. Gêmeos, fundo do deck, um 9 de bastos. E eu achando que era o deck que estava invertido, mas não, é a carta que está invertida. Então vamos lá. Um 9 de bastos invertido. Falando, sabe do que? Um 9 de bastos invertido? Falando de recusa em ceder, falando em teimosia, falando de uma certa rigidez. Rigidez em querer sair da zona de conforto. O tá ruim, mas tá bom, tô machucado. Tô vendo mesmo. E assim, não é menosprezar a sua dor. São 10 espadas fincadas pelas costas. É uma situação de extrema vulnerabilidade. Mas e aí? Uma coisa é ser vítima, outra coisa é viver no vitimismo. Outra coisa ainda é viver no medo de algo que aconteceu há tanto tempo atrás e as pessoas seguirem a sua vida e você aí presa nesse medo. Entende? Quando a vida quer te entregar novos negócios, novos investimentos, novas parcerias, novos romances, novas possibilidades. E quer um exemplo clássico? Que você vê em qualquer filme de sessão da tarde? De não se moldar ao ambiente, às formas, aos interesses dos outros. Despedida de solteiro. É aquele, imagino eu, né? Nunca fui, mas enfim, deve ser aquele oba-oba, né? Aquele, né, tchaca na buchaca, enfim. E a pessoa, né, a noiva ou o noivo simplesmente se recusa. Não, não vou fazer isso. Não quero fazer isso. Porque amanhã eu vou me casar. E não é pela responsabilidade do amanhã eu vou me casar, mas é pelo fato de verdadeiramente existir amor naquela escolha importante em querer se casar e não querer cair na farra, como se estivesse indo para a morte, a última refeição, o último suco, ou sei lá o que você mais gosta na vida. Por quê? Porque você está morrendo. Escolhas importantes direcionam uma nova vida, desde que você se renda, desde que você deixe de ser teimosa, deixe de ser teimoso, deixe o passado efetivamente no passado. Porque senão não há Cristo que te ajude. E mais do que isso, só é possível ajudar quem quer ser ajudado. E você não quer. E tá tudo bem, mas também não reclama, tá?
Essa leitura está falando muito mais sobre escolhas do que qualquer outra coisa. É interessante porque você está rígida ou rígido a fazer novas escolhas importantes na tua vida, para que você possa experienciar o novo, porém você está apegado a emoções, a sentimentos de um contexto não bom do passado que alimenta o medo de não ser amado, de não ser quisto. Interessante isso. E daí esse medo te coloca em posição de paralisia, de bloqueio, de não experienciar. E sabe por quê? Porque aqui o que alimenta esse medo é a dependência emocional. Medo de acreditar que possa ser algo melhor, algo maior, porque a frase que passa na sua cabeça é que sempre pode piorar. Se você acreditar nisso, é a escolha importante que você vai fazer. Sempre vai piorar. Daí, olha lá, a celebração não acontece. Não dá para receber novas pessoas, novas parcerias, novos negócios, novos investimentos. E detalhe, essa carta, ela principalmente nesse deck, né? Ela traz o arquétipo, né? Da união, da celebração, da amizade, de conexões que são verdadeiras, que são profundas e que talvez não existissem antes. E olha que interessante, vem trazendo equilíbrio. A carta da estrela, muito mais do que equilíbrio, vem trazendo cura, vem trazendo calmaria, vem trazendo fluidez. E sabe por quê? Porque teve fé. Porque alguém acreditou na mudança, na possibilidade de trazer para a vida a renovação. Alguém aqui abriu ou deve abrir mão das suas resistências, da teimosia. Para enfim poder celebrar um 4 de paus. Aqui é a nova empresa. Aqui é aquele investimento. Aqui é aquela pessoa ideal. Mas por quê? Porque decidiu abrir-se para o novo, deixando a vida fluir diante das suas escolhas, novas escolhas, conscientes, com o pé no chão, abrindo mão das resistências, permitindo-se curar, deixando de lamber a ferida para começar a aplicar o medicamento assertivo, para enfim poder celebrar e edificar. E você sabe de tudo isso. Você só tem medo. Ai, ai. Medo
de abrir mão das migalhas que alimentam a dependência emocional. Porque, gente, é um 10 de espadas. Mensagens finais para Gêmeos. Ai, a escolha. Eu falei que essa leitura era sobre escolhas. No mínimo 2 caminhos a seguir. Decidir ficar ou partir. Esperar ou ir adiante. Desapegar ou se manter retraído. Recentemente eu fiz uma leitura que falava que você ia nem que fosse amarrado. Amarrada. De forma figurada, óbvio. Ah, Gêmeos. 7 de Pentáculos. E o mais interessante de tudo é que você está esperando por essa mudança, por essa reviravolta na tua vida há muito tempo. Há muito tempo. E sabe o que é mais louco de tudo isso? Que essa leitura está conectando com os geminianos que já fizeram uma escolha. E diante da escolha que fizeram, começaram o processo de planejamento e, mais do que isso, de estruturar o novo. Mas chegou no momento que empacou, parou. O medo te parou. E de verdade, acredito que muitos nem tenham ainda consciência disso, talvez nessa leitura. E esse medo, novamente, é alimentado por uma codependência emocional. Só que vai acontecer de qualquer jeito. Fundo do deck, 4 de Pentáculos. Eu vivo uma vida abundante e tenho mais do que preciso. Eu construo a vida aonde eu quero triunfar. Gêmeos, Gêmeos, Gêmeos. Vocês são danados, danados, danados. Vamos ver o que mais aqui. Vou pegar o Lenormand. O que mais pode ser dito? Se é que pode ser dito. Compromisso. Interessante, eu não vou tirar não, eu vou deixar aqui. Caiu bem em cima da carta da celebração, né? Que fala de união, fala de regresso à casa, regresso a se sentir seguro, segura. E vem como surpresa, uma surpresa boa, aonde deixa o coração quentinho, quentinho, fazendo você sentir-se bem-vindo, bem-vinda. Mais a carta do barco, instabilidade emocional, mas isso já tinha aparecido há muito. Até por conta da carta da vulnerabilidade, do 10. Bastante água, mas o barco é um meio de transporte que também traz surpresas e traz comunicação. É aquela velha história, Gêmeos. Você tem decisões, para quem ainda não tomou a sua decisão, você tem decisões importantes a tomar e isso vem confirmando
com esse 2 de bastos aqui, falando de escolhas. A carta do barco, ela fala, é explícito, da necessidade de encarar seus medos, encarar as suas emoções, encarar os seus receios, encarar as suas crenças e seguir em frente. A sensação que eu tenho é que quase fosse a carta da morte, sabe? Que são as mudanças que são feitas por você, tá fazendo esse processo de transição. Só que nessa leitura em específico, veio essa sensação da carta da morte com o barco, mas por quê? Porque você está tendo a oportunidade de fazer uma escolha importante na vida. Só que essa escolha importante vem sendo empurrada pela energia da torre. E da torre no seu lado luz. De você vai, porque eu tô quebrando todas as correntes, eu tô te auxiliando a você se libertar de tudo aquilo que te prende, seja medo, seja receio, seja o que for, seja codependência emocional, seja lá o que for. E é interessante também, porque essa carta do 2 de paus que fala de escolhas, também fala de migrar de uma maneira, porque é como eu sempre falo, a gente nunca sabe aonde o raio vai cair. Você sabe que tem alguma coisa, que o tempo está fechando, né, que anuncia uma possível chuva, porque às vezes o tempo fecha e não cai uma gota, né? Você está percebendo que tem um movimento em transição, você já está na espera de algo, de migrar de repente, mas a sensação que eu tenho é que você não tem muita consciência disso. Mas olha que interessante, muita água. A diferença é que aqui as águas estão, né, retratadas de uma maneira parada, ou seja, é o momento da escolha. Aqui as águas estão se movendo, você estruturando, você efetivamente se movendo baseado na escolha que você fez. E isso pode te levar a mudar de emprego, a de repente abandonar um projeto, um planejamento e ir em busca de algo que te toque mais, que seja verdadeiro para você. Pode ser um novo relacionamento, sim, mas o que sobressalta de toda essa leitura é muito a questão do passado, que reverbera no seu momento presente, te impede de viver o futuro e a vida trazendo diferentes sinais para você, te mostrando, olha, ou você vai, mas a gente ainda está te dando a oportunidade de escolha. Então, esteja atento. Por quê? Porque é como se, de alguma maneira, não é quem te machucou, né, que está querendo reparar o erro. É algo muito maior que isso. Isso aqui é pequeno. Quem te machucou é pequeno diante da grandiosidade do que você tem para receber. É algo que você pode nomear como melhor tiver afinidade. Como eu sempre falo, a vida, o universo, a espiritualidade. Mas tudo vai vir na medida que você quiser aceitar. E por isso a necessidade de ter amor genuíno, para que as coisas venham da melhor maneira para fazer esse reparo. Para que efetivamente você se sinta seguro, segura e bem-vindo diante do novo, com infinitas surpresas que o universo quer te entregar. Entendo até que pode ser coisas realmente distantes, né? Vamos lá, mais uma. O que mais? A carta da âncora, falando de estabilidade, confirmando o que já foi dito, falando de segurança, falando para você não se acomodar diante do que você tem hoje,
para que você se mova, que você vá em frente, que você entre em ressonância com a vida, para que ela possa florescer, para que você possa semear e colher muito mais do que você imagina. A carta da montanha, que dentre os seus significados fala justamente de justiça e de bloqueio. Entendo que você está no bloqueio e a justiça está por acontecer. Supere os seus obstáculos, Gêmeos. Desfrute do que é seu por direito, de forma merecida. É uma conquista sua, mas você tem que querer. E aí, fofinho? Nervoso? Mensagem final para Gêmeos. Gêmeos, seja um negócio, seja um investimento, seja um relacionamento, seja lá o que for. Não é hora de se moldar, é hora de viver. Sem jogos, transparência. Olha aqui, a colheita, eu acabei de falar, que nervoso. Sabe, me dá um certo nervoso, sabe por quê? Porque seja aqui nos comentários, seja vocês entrando em contato comigo, por mais que as cartas digam, seja nas leituras particulares, ontem mesmo, eu fiz uma leitura, entregou tudo, mas a pessoa, mas sim, eu falei, meu Deus, foi falado que você tem que resolver isso aqui primeiro, entende? Aqui tá sendo entregue tudo, então, vamos lá, é chegado o momento de receber respostas, de colher os frutos de todo o aprendizado da longa jornada. Quando um ciclo se encerra, com ele há uma recompensa, um chamado para novos que virão. Elevação, semear, viver. Em momentos de conflito, crescemos em entendimento e compreensão. Reúna todas as partes de si mesmo e vivencie um momento de entrega ao seu ser mais elevado. Integrar-se com a vida é o caminho da evolução. É isso, Gêmeos. É isso que o oráculo, é isso que o tarô tem para vocês. Espero que vocês façam bom uso desse conteúdo, que te coloque em reflexão, que você tenha os insights poderosos para fazer as escolhas importantes e que te leve a um lugar muito diferente de onde você já esteve e de onde você está. Que seja um lugar de amor, de luz, de prosperidade, de abundância, está bem? Se você gostou da leitura, desce o dedo no like, se inscreve no canal. Eu deixo aqui meu forte e carinhoso abraço para você e até uma próxima.